Olá, meus irmãos. Estamos aqui hoje para refletirmos sobre o livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Esse livro nos traz 60 convites. E a vida, ao longo da nossa jornada, vão surgindo convites para nós. Nem sempre aceitamos. Então nós vamos hoje refletir sobre alguns desses convites. Eu selecionei alguns que eu achei mais adequado a esse período que estamos vivendo, esse período de pandemia, esse período de isolamento social. E o primeiro convite deles, então, é o convite à reflexão. Quantas vezes, nós agimos por impulso, sem pensar e nos arrependemos depois. Então, Joana nos convida a refletirmos. E ela nos diz assim: antes de agir, reflete. Após atuar, reflexiona. A reflexão ensina a entesourar, ou seja, a guardar incomparáveis joias de paz e incorruptíveis bens que ninguém ou nada pode tomar ou destruir. Em qualquer circunstância, reflexão. E nesse período, então, de isolamento social, temos muito a refletir. Quando é que nós imaginaríamos que estaria boa parte da população do mundo em casa, esperando a pandemia passar? Vários comércios, grandes empresas fecharam, eventos, shows foram cancelados, e nós estamos em casa. É um bom momento, então, para refletirmos sobre tudo isso. Como a nossa vida pode estar muito bem, tudo estruturado, e de repente, num piscar de olhos, num estalar de dedos, tudo modifica. Quando imaginaríamos que estaríamos passando por uma situação como essa? Não é mesmo? E lá no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, nas leis morais, na lei de destruição, nos fala dos flagelos destruidores. E eu selecionei lá a resposta da questão 740 para refletirmos um pouquinho. Porque lá diz que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. E vejam só, este momento, então, pode ser de grandes aprendizados para nós. Joana também nos convida à calma. Não adianta nos desesperarmos, nos angustiarmos, estarmos aflitos. Claro que vamos ter as nossas preocupações nesse período, é muito normal. Mas ela diz para não precipitarmos atitudes, nem conclusões aligeiradas, nem desesperações injustificadas. Calma significa segurança de fé, traduzindo certeza sobre a justiça divina. A integridade da fé em exteriorização de calma dar-te-á forças para vencer as próprias limitações e prosseguir resolutamente em qualquer circunstância. Então, meus irmãos, tenhamos calma, tenhamos tranquilidade, que é outro convite que Joana nos faz. E ela diz que mais produz quem faz com equilíbrio. Melhor ajuda aquele que coopera com tranquilidade. E a tranquilidade, então, em todos os momentos da vida,
é de salutar necessidade. E nós sabemos por experiência própria quantas vezes estamos aflitos, estamos querendo resolver rapidamente uma situação e não tomamos a melhor decisão porque não tivemos tempo de pensar. Quisemos resolver ligeiro e muitas vezes nos arrependemos depois. Então, ela também nos diz que muitas vezes parece que o auxílio divino não vai chegar. Não é assim? Muitas vezes a gente pensa assim, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de nós. Não. Em qualquer situação, tenhamos calma, tenhamos tranquilidade, que a solução do problema vai chegar. Tem pessoas em casa agora, nesse período de isolamento, aflitas, preocupadas, impacientes de estar em casa, de não poder sair para a rua, de não poder trabalhar, preocupada como vai pagar as contas, preocupado se vai perder o emprego, e são preocupações naturais, é claro. Tem situações também que esse convívio familiar, 24 horas por dia, todos os dias da semana, as pessoas não estavam mais acostumadas com isso. E aqueles relacionamentos que já não vinham muito bom, talvez não esteja sendo uma convivência muito fácil, agradável. Tem casais em casa, as crianças também estão em casa sem aula, daqui a pouco ficam todos impacientes e dá aquela confusão familiar, aquele estresse. Mas Joana nos pede também para termos paciência, meus irmãos. Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo também nós temos um item lá que fala da paciência. E a Joana nos diz, então, que ao lado de alguém que nos subestima, tenhamos paciência. Entre as dores que nos chegam, paciência. Ante o rebelde que nos atormenta, paciência. O tempo é mestre eficiente que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata, plasmando o de que cada um necessita a benefício de si mesmo. E se nós pensarmos que em uma encarnação de 60, 70, 80, 90 anos talvez, o que são 30 dias, 60 dias? Agora pode estar sendo difícil, angustiante, mas vai passar, tudo passa e depois nós vamos nos lembrar. Lá em 2020 nós ficamos tantos dias dentro de casa, tantos dias sem trabalhar, tantos dias sem ter aula, né? Mas vai passar. E se pensarmos que somos espíritos que vivemos várias encarnações, o que vai ser esse pequeno período de pandemia isolados em casa? Nada, né, meus irmãos? Pensemos nisso. É preciso também termos resignação, que o nosso Evangelho também nos fala da resignação. E lá nos diz que a obediência é o consentimento da razão. E não se trata aqui de uma obediência cega, né? E seguindo lá o que diz o Evangelho, a resignação é o consentimento do coração, que vai significar para a pessoa, humildemente, compreender e aceitar a situação que a vida está nos propondo. Porque, como comentei há pouco, a nossa vida pode estar toda certinha, tudo estruturado, e de repente muda tudo, de um momento para o outro. E essa situação, às vezes, não está nas nossas mãos modificar, solucionar o problema de uma hora para outra. Temos que aguardar. Aguardemos, então, com paciência, com fé, com resignação, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, fazendo aquilo que nos compete. E Joana também nos diz, né, sobre a resignação, que, encetada a jornada do bem, haja o que haja, insiste e persevera. Não desfaleças na fé.
Resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. E não é assim. Ela segue dizendo, né? Submete-te, portanto, paciente, resignadamente às situações atuais. E insistindo nos bons propósitos, construirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Nós sabemos que nós vivemos em um planeta de provas e expiações e que vai se transformar, vai passar a ser um planeta de regeneração. Mas nós sabemos pela codificação espírita que essa transformação não é num passe de mágica, não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, ela é muito lenta. Então, temos que aguardar. Dias melhores virão, meus irmãos. Mas agora, aguardemos com resignação. É mais um dos tantos convites que Joana nos faz nesse livro. E é preciso refletir também que recebemos vários convites ao longo da vida e cabe a nós aceitá-los ou não. Mas muitas vezes, quando nós não aceitamos esses convites, daqui a pouco a vida nos manda uma intimação. E aí é muito pior ter que atender, ter que seguir, atender a intimação do que se tivéssemos aceitado o convite. E aí nos lembramos daquele ditado que nós sabemos muito bem, que quando não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Então, aproveitemos os convites da vida, para que não tenhamos que aceitar as intimações que ela nos manda. E esse momento também é um momento para nós tornarmos tudo mais simples. Estamos em casa, pouco saímos para a rua. Agora, de que adianta aquela roupa cara, aquela bolsa da marca tal? A gente pouco sai na rua, vai lá no supermercado correndo, volta para casa, não tem festa para ir, não visitamos ninguém, não tem eventos sociais, né? Para que serve aquela roupa cara, aquele vestido bonito? Está lá guardado no armário, esperando tudo passar. Não é mesmo? E assim tantas outras coisas que nós temos. Então a Joana nos diz, resguarda-te na simplicidade. Evita as aparências fulgurantes e malsinadas. Reflete na lição do Senhor em torno dos lírios do campo e sua beleza comovedora, insuperável, medrando a esmo do lodo, exteriorizando aroma penetrante. E é quando Jesus nos diz, né? Observai como crescem os lírios do campo. Eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Lembremos dessa bela lição do nosso Mestre Jesus nesse momento. E falando de simplicidade também, temos que falar no desprendimento. Para que precisamos de tantas coisas? Né? Tem pessoas querendo porque querendo, e claro que eu me solidarizo com todas as pessoas que têm uma empresa, que têm um comércio, que não podem abrir, que precisam abrir essa empresa para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para pagar funcionários. Né? Mas nesse tempo de pandemia, mesmo que certas lojas, certas atividades estivessem abertas, a gente não tem cabeça, não está com ânimo para ir lá comprar determinados produtos. Eu não preciso de um vestido novo agora, se eu só fico em casa, se eu só saio para a rua para ir ao supermercado e volto ligeiro. E tantas outras coisas assim. Claro que quando tudo passar, quando pudermos nos encontrar, claro que a gente vai querer outras coisas. Mas o momento agora é de desprendimento, é de simplicidade. Vamos aproveitar esse tempo que estamos em casa para organizar, fazer aquela faxina nos armários. Já podemos ver as roupas que não queremos mais, colocar para doação. Logo, logo vai chegar o frio.
Tem bastante gente precisando, vai precisar de agasalho, né? E sobre o desprendimento, a Joana nos diz, né, que desprendimento na qualidade de desapego, né? Os objetos a que o homem se apega valem os preços que lhe são emprestados, constituindo-se elos a impedirem o avanço do possuidor na direção do futuro. O desapego, em forma de libertação do liame pessoal egoístico e tormentoso, que constitui presídio e patíbulo para quem se fixa negativamente como para aquele que se faz sua vítima afetiva. Libertar-se das aflições constritivas, asfixiantes, para marchar com segurança. Doa com alegria quanto possas, generosamente. É o recado que Joana nos traz. Então, meus irmãos, na medida do possível, vamos praticar a caridade, a solidariedade, tenhamos compaixão com tantos irmãos necessitados que perderam seus empregos, que são autônomos, não estão podendo trabalhar, quantas pessoas e famílias que tiveram um ente querido infectado por essa doença, que tem até desencarnado, né? E tantas aflições que nós vemos por aí, tenhamos um momento de compaixão. E é preciso também refletir nesse momento de pandemia que o problema do nosso irmão, a dificuldade do nosso irmão, também vai ser um problema meu, uma preocupação minha. Essa pandemia, a epidemia lá, começou na China. A China está lá longe, está lá do outro lado do mundo, eu não tenho nada a ver com isso. Começou a se alastrar, mas está lá na Ásia, está lá nos outros países que são lá longe. Se alastrou pela Europa, aí nós já começamos a ficar mais preocupados. Mas alguns ainda também não, está lá longe, não está no Brasil. Chegou no Brasil, mas está lá em São Paulo, a gente está aqui no Rio Grande do Sul. Né? Mas chegou até nós. E esse vírus mudou toda a maneira que nós vivíamos, que nós pensávamos, que nós nos relacionávamos. É preciso pensar sobre tudo isso. E nos darmos conta, né, que o problema lá do outro lado do mundo pode ser um problema nosso também. Não conseguimos ir lá, não temos poder para resolver, mas podemos fazer uma prece pelas pessoas lá do outro lado do mundo que estão com determinado problema. Pelas pessoas que lá num outro país lá longe estão passando fome. E aqui bem perto de nós também temos pessoas passando fome, não é? E a Joana nos convida também, e nesse período de pandemia, nós recebemos tantas mensagens pelas redes sociais, até porque muita gente está sem trabalhar, aí tem mais tempo ainda para ficar na rede social, não é? E nos chegou tantas mensagens diversas, assim, falando do vírus, receita para acabar com o vírus, preces, ditas mensagens psicografadas. Né? E é preciso vigiar. Joana nos alerta também, um dos convites é o convite à vigilância. Né? E ela nos diz que nem sempre a aparência trai a periculosidade que possui oculta. E muitas vezes numa mensagem psicografada que inicia com palavras bonitas para nos seduzir, para nos impressionar, mas depois nós começamos a ler e vemos que o conteúdo da mensagem não está de acordo com o que diz a doutrina espírita. O conteúdo da mensagem não é de um espírito elevado moralmente, né? Porque ele começa a misturar coisas, ele vai para um caminho político, ele resolve nos dar uma receita de cura, de remédio, de solução para o vírus. A solução para o vírus vai vir da ciência. Deus dá inteligência ao homem
para que o homem estude nas mais variadas áreas, e nós temos milhares de cientistas no mundo inteiro estudando esse assunto nos dias de hoje, estudando remédios, estudando vacinas, mas essa solução vai demorar ainda um tempo. Hoje o que nós temos que fazer é, na medida do possível, tentar ficar em casa, né? Porque a solução não virá num passe de mágica, num milagre, a solução virá pela inteligência dos homens. Deus dá essa inteligência, no momento certo vai chegar um remédio, uma vacina que solucione, ou que amenize, atenue todo esse problema. É preciso ter cuidado com aquilo que a gente sai compartilhando. Ai, que mensagem bonita! E daqui a pouco lá no meio da mensagem tem coisas que não estão de acordo, né? E Joana segue dizendo então, necessário vigiar as entradas do coração e permanecer no posto da prece. Lembremos também, para não nos deixarmos levar pela melancolia, pela tristeza, porque nós sabemos que agindo assim, nos deixando levar pela melancolia, pela tristeza, por pensamentos negativos, vamos atrair espíritos também melancólicos, tristes. E não precisamos, nesse momento, arranjar um obsessor para nós. Lembremos também, lá da aula do ESD, lá que nos fala das contradições e das mistificações da prática mediúnica. Lembremos da mensagem de João Evangelista, que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, não creiai em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. E para isso, para nós vermos uma mensagem e termos esse discernimento e não sairmos compartilhando, divulgando, já acreditando que aquilo seja verdade, é preciso prudência, que é um outro convite que a Joana nos faz também. É preciso, né, prudência. E ela nos diz assim, precipitando conclusões mentais, chega-se, através de raciocínios falsos, a desequilíbrios injustificados. A prudência é atitude de sabedoria. Prudência no falar, no agir. Prudência quando pensar. Falar com prudência conduz o homem à atitude refletida, pois falando o homem perde o domínio das palavras, que, desatreladas, lavram incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutares. A ação precipitada, então, sem a necessária prudência, invariavelmente cria desacertos e aflições. Agir através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz, que escravize o próprio instrumento. E é preciso também, meus irmãos, estudo para sabermos discernir, para sabermos, conseguirmos identificar o conteúdo dessa mensagem não está de acordo com a doutrina espírita, é preciso estudo. E esse é um excelente momento para estudarmos, para revisarmos muitas coisas lá nas nossas obras básicas, para fazer boas leituras espíritas. Nós temos uma infinidade de livros. Os mais de 400 livros de Chico Xavier, nós podemos baixar gratuitamente da internet em formato PDF. Depois que a pandemia passar, eu gostei do conteúdo do livro, eu quero comprar o livro. Ah, tá, eu vou lá no meu centro espírita e compro. Mas agora ninguém vai ter a desculpa de dizer assim, ah, eu já li todos os livros que eu tenho em casa e está tudo fechado, eu não posso comprar outro, eu não posso ir lá na biblioteca retirar um livro. Não, tem tudo na internet, de graça, é só baixar, a gente lê no celular, lê no tablet, não é desculpa para não estudar. E quem sabe vamos estudar outras coisas, coisas que nós há tempo temos vontade de aprender e nunca dava tempo, sempre envolvido com trabalho, com atividades no centro espírita e outras atividades, enfim. Agora temos tempo. Fica então esse convite ao estudo.
E não podemos deixar de falar na fé, que também é um dos convites que Joana nos faz. E a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. É preciso termos uma fé raciocinada, porque a fé cega vai nos fazer acreditar em qualquer coisa que vierem nos dizer. Ah, faz tal ritual assim, 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 que vai acabar com o coronavírus. Eu recebi isso, mensagem por e-mail, por WhatsApp, por redes sociais, fazia isso. E o pior, recebido às vezes de trabalhadores espíritas. Então, é preciso estudo, prudência, reflexão, tudo isso, meus irmãos. Então, que este seja um momento de renovação, de transformação, que ao final desse período possamos estar melhores, que ao final desse período possamos realmente nos dar conta de que o problema lá do outro lado do mundo pode ser um problema meu, pode ser uma preocupação minha. Somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos filhos de Deus. À medida que nós formos evoluindo, vamos ter cada vez mais consciência disso. Não é? Então, aceitemos os convites da vida que nos chegam. Tenhamos, então, nesse período, fé, paciência, resignação, prudência, reflexão, muito estudo, boas leituras. Essa era a nossa mensagem de hoje, meus irmãos. Fiquem com Deus, muita paz a todos nós, que assim seja.